Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom estar com você em mais uma meditação da palavra, dia 14 de maio, dia de São Matias, aquele apóstolo que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, dia de São Matias. E eu quero ler para você Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 15 a 17 e versículo de 20 a 26. Naqueles dias Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo por meio de Davi anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia em meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado ao céu. Agora, é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha um apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste, para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2, a sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Olha que interessante. Judas traiu. Pedro está vendo nisto um cumprimento da profecia. Era necessário que se cumprisse a profecia. Um iria trair. Judas traiu. Mas era, e veja que Pedro diz, ele era um dos nossos. Ele era um dos nossos, minha gente, mas foi traidor. Mas é preciso que alguém ocupe seu lugar. Olha que interessante. É isso que hoje eu quero chamar sua atenção. Judas tinha uma missão. Ao ele abandonar a sua missão, foi preciso que alguém assumisse o seu lugar. Porque Judas abandonou. Veja, para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou. Nós vemos agora, eu quero que você entenda a gravidade de abandonar uma missão. Porque eu tenho uma missão e você também tem uma missão. Se você abandona sua missão, esse lugar fica vazio. E é preciso colocar outra pessoa no lugar para cumprir uma missão que era tua. Então o que eu quero pregar hoje para você aqui é que você não abandone a sua missão. Que você não seja um traidor. Eu vou te dar exemplos simples. Veja, eu sou padre. E como padre eu tenho determinadas responsabilidades. Por exemplo, atualmente eu sou pároco de uma paróquia, eu cuido de um rebanho, eu cuido de uma paróquia. Já tem 6 anos que eu cuido de uma paróquia. Ora, se eu abandonar minha missão por traição, veja, porque aqui eu estou falando de abandono por infidelidade. Abandono por traição. Porque eu posso sair da minha missão, eu posso deixar de ser pároco para assumir uma outra missão. Não, eu estou falando, imagina que se eu abandono minha missão, se eu traio a igreja, se eu trair Jesus, se eu trair a igreja, se eu abandonar minha missão, o que acontece? Esse lugar vai ficar vazio, o bispo vai ter que colocar outra pessoa na minha paróquia, no meu lugar, porque aquela missão que eu tinha, eu abandonei, eu traí a igreja, eu traí Jesus, e isso é muito sério, gente.
Eu não posso abandonar a missão que Deus me deu. Da mesma forma eu digo a você que é casado, você que abandonar, a mulher que abandona a sua missão de esposa. Ora, o teu lugar vai ficar vazio. O teu lugar vai ficar vazio. E quem vai ter que ocupar esse lugar? E veja que agora não é questão só de colocar outra no lugar, não. A questão é que muitas vezes o que nós vemos na família é que quando um abandona a missão no casamento, o outro tem que assumir o lugar. Então nós vemos mães que têm que ocupar o lugar dos pais, porque os pais estão ausentes, porque os pais não querem saber, porque os pais abandonaram a família, porque o pai abandonou o casamento, porque o pai abandonou os filhos, ou porque a mulher abandonou o casamento, a mulher abandonou os filhos. Veja, abandonando a sua missão, e veja, por traição. Quantos casos acontecem que são verdadeiras traições, verdadeira traição ao casamento, verdadeira traição à família? Gente, como é grave abandonar a missão que Deus me deu. E veja, antes de trair os homens, eu estou traindo a Deus. Antes de você trair teu casamento, você está traindo a Deus. Antes de eu, como padre, trair o meu bispo, trair as pessoas, eu estou traindo a Deus. Judas traiu Deus e deixou um lugar vazio. E é preciso que alguém ocupe este lugar. Porque há uma missão que precisa ser realizada e não pode parar. Então hoje eu quero chamar a sua atenção e dizer a você, você tem uma missão e seja fiel à sua missão, que no teu coração não tenha o espírito de Judas. Então você tem uma missão na sua igreja, você tem uma missão no seu trabalho, você tem uma missão na sua família. Não abandona a tua missão. Olha como é sério, minha gente. Os apóstolos agora estão rezando para colocar outra pessoa no lugar de Judas, para cumprir e preencher aquele lugar. Veja, para o lugar que Judas abandonou. Que Deus nos livre da traição, minha gente. Que Deus nos livre do abandono da missão que Deus nos deu. Veja, eu falava até do casamento, é uma missão, porque você prometeu, eu prometo te amar, te respeitar. A família é uma missão. Que Deus nos livre da traição, de abandonar a missão que Ele nos deu. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.